O meu convidado esta noite chama-se Domingos Duarte Lima. É advogado, deputado do PSD, foi meu colega na Universidade Católica e é meu amigo. Boa noite, Duarte Lima. Boa noite, Margarida. Há 3 anos foi-lhe diagnosticada uma leucemia aguda. Fez depois um transplante de medula óssea, felizmente muito bem sucedido. Esta reportagem, acho que nem vale a pena disfarçar, é de facto este trabalho do Augusto Madureira interpela-nos muito, é quase um murro no estômago também. Também funcionou assim para ti? Sim, de certa maneira, como imaginas, com a experiência que eu tive, foi revisitar alguns lugares de um momento muito difícil. É de facto uma reportagem notável, porque ela tem 2 componentes, é simultaneamente brutal e bela. Brutal pela realidade que ela descreve, mas bela pelo outro lado, que é o contraponto dessa realidade que pode estar presente nos lugares onde há muito sofrimento. As pessoas, estas senhoras, quase todas senhoras e um homem que aqui são mostrados, eu estava a ver a reportagem e estava a perguntar-me quando queria saber o que é que são os anjos de Deus. Não são apenas aquelas criaturas aladas que nós aprendemos em pequenos no catecismo. Os anjos de Deus são estas pessoas. Aquela médica perguntava-se, que interrogou muitas vezes Deus, mas disse, Deus está aqui. Deus são estas pessoas. Os anjos de Deus são estas pessoas que, apesar de conviverem com uma realidade tão dramática como é o sofrimento levado ao seu limite, muitas vezes o sofrimento sem qualquer esperança de desfecho para a vida de uma pessoa, que mostram uma alma tão bela. E tu, quando foste doente, quando estiveste doente, tinhas consciência que, desde o pessoal auxiliar, de enfermagem, os médicos, viviam e vibravam com esta intensidade com a vida dos seus doentes? Senti isso exatamente. Eu fui tratado sempre num hospital público, desde o princípio, no Instituto de Oncologia de Lisboa, e conheci uma realidade que foi nova para mim, não apenas a realidade do sofrimento, mas esta realidade hospitalar da saúde. De facto, as pessoas que trabalham com este tipo de patologias são médicos a dobrar, são enfermeiros a dobrar, são técnicos auxiliares a dobrar. Porque, por um lado, eles têm que curar o corpo e, por outro lado, têm que curar a alma, como aqui se percebeu. Porque a dor física é muito violenta nestas doenças, mas mais violenta do que a dor física, porque nós conseguimos encontrar uma capacidade de resistência para a dor física, para suportar a dor física, que não adivinhamos. Apenas quando a sofremos é que percebemos. Mas mais difícil do que a dor física é o desespero, é a dor psicológica, a dor da alma, como aqui chamavam na reportagem. E eu conheci esta realidade. As pessoas que trabalham... Gostou mais, a dor física ou a dor psicológica? A dor psicológica, claramente, embora tivesse momentos de grande depressão física, porque os tratamentos a que tive que me submeter em algumas fases foram muito violentos e muito agressivos, mas foi de facto, nos primeiros momentos, com a descoberta, com a notícia, essa dor psicológica. Ora, esta violência que aqui é patente nesta doença, e é uma doença que pode atingir indistintamente qualquer um de nós, qualquer pessoa, subitamente. Com qualquer idade. Exatamente, quando menos se espera. Quando menos se espera. Como é que estas pessoas, vivendo permanentemente com este sofrimento, têm este ar alado, o Italo Calvino falava, quando fazia as 6 propostas para o próximo milénio, que é este milénio que já estamos a viver, que uma das características que era preciso ter era ser leve, não como a pena, mas como o pássaro. Não como a pena que cai sem sentido, mas como o pássaro que tem um movimento dirigido. E estas pessoas que aqui passaram com estes testemunhos tão belos ao lado de uma realidade tão violência, são de facto essas almas aladas, esses anjos de Deus. Houve alguma destas pessoas que aqui no Instituto de Oncologia de Lisboa te tenha tocado especialmente, ou algum momento que tu recordes da tua estadia em Oncologia, algum episódio passado com algumas destas pessoas que lá trabalham que tenha marcado? Houve muitos, desde o princípio, porque eu estive praticamente 6 meses ininterruptamente em internamento, mas desde os primeiros momentos, os médicos, os enfermeiros que me receberam, talvez o momento dos momentos mais tocantes, estava a ouvir aqui um dos testemunhos de como é que às vezes um doente se conforta com uma pequena palavra. Lembro-me que um dos momentos mais difíceis na fase do meu transplante, do pós-transplante, uma jovem enfermeira, talvez a mais jovem de todas, eu não vou identificar porque eu fui tratado por dezenas de pessoas, médicos, enfermeiros, pessoal técnico, que foram extraordinários, perante os quais eu guardo, como imaginas, uma gratidão, eu e a minha família, uma gratidão eterna. Claro. Mas ela percebeu o que eu tinha, que não era a situação de pauperação física em que eu me encontrava que me estava a angustiar, mas que era uma outra dimensão. E ela percebeu isso e agarrou-me na mão e disse-me:
eu acho que precisa de chorar. Porquê é que não chora um pouco? Eu faço-lhe companhia, estou aqui ao pé de si. E foi um dos momentos... E tu choraste? E eu chorei. E aliviou? E aliviou. É assim, estavas a dizer uma coisa que eu acho que é muito importante nesta... E por isso é que talvez isto seja tão... Enfim, que nos perturbe tanto, porque não há realmente grupos de risco em relação ao cancro. Todos somos um grupo de risco. E o cancro pode surgir sem avisar que chega. No teu caso, eu, tanto quanto me lembro das conversas que já tivemos, tinhas feito um check-up, estava tudo bem? Um mês antes tinha tudo bem na minha vida, um check-up absolutamente normal, e por um mero acaso, para fazer um seguro de vida, passado um mês eu tive que repetir esses exames e descobri que tinha essa doença. Claro que a companhia de seguro já não me pôde aceitar os documentos para o seguro de vida, mas esses exames foram efetivamente o verdadeiro seguro para a minha vida. Mas foi no espaço do mês, 3 semanas ou mês, acusando esta doença, foi uma leucemia aguda. E entre o primeiro check-up e o segundo foram 3, 4 semanas de intervalo, com uma situação que os médicos qualificavam de revolução na minha medula completa. E o médico, quando te chamou para comentar os resultados das análises, disse: o senhor tem um cancro? Ou tentou dourar a pílula? Não, a história foi diferente, porque como eu ia fazer exames para um seguro de vida, o médico dizia-me apenas que eu tinha um problema grave, mas não me queria dizer o que era, porque achava que tinha que ser o meu médico pessoal a dizer-me isso. Mas era um fim de semana, era uma sexta-feira 13. Se eu fosse supersticioso, deixava de ser. Sim. Ficava vacinado. E eu insisti, não era e não sou. Porque eu ia, depois de um discurso público que eu tinha que fazer junto do professor Marcelo Rebelo de Sousa, eu era então Presidente da Distrital de Lisboa, eu ia partir com o meu filho e com os meus sobrinhos para Trás-os-Montes, para um fim de semana para o Solar da Rede, que tinha acabado de ser aberto em Ilusão Frio. E eu disse: mas tem que me dizer, porque eu vou sair de fim de semana. E ele disse: o senhor não pode sair de fim de semana porque corre o risco de não poder regressar. Eu tinha vida para 2 ou 3 dias, o meu sistema plaquetário estava completamente... Como é que tu recebeste essa... Como é que se fica quando se recebe uma informação deste tipo? Completamente destruído. A sensação é a sensação de morrer antes de morrer. Lembrei-me de um provérbio, passado muito tempo, de um provérbio chinês que diz que o pressentimento da morte é pior do que a morte. A sensação é de morrer antes de morrer. Aliás, penso que houve coisas... Eles na altura disseram: o senhor tem um cancro, ou não? Não me disse assim. Quando eu recebi as análises, o médico, então, depois de muita insistência, esse médico, diretor da clínica, ele disse-me: eu, com toda a reserva que isto implica, porque é o seu médico que tem que lhe dizer e fazer eventualmente novas análises, o senhor tem uma leucemia aguda, é o quadro de uma leucemia aguda. Foi aí. Eu fui buscar imediatamente as análises. E tu sabias o que era uma leucemia aguda, vagamente, ou nunca tinha? Sabia vagamente que era um cancro no sistema sanguíneo, em qualquer um dos componentes do sistema sanguíneo, mas não sabia. Aprendi muito depois, durante a doença, sobre isso, mas não sabia. Mas falei para um médico meu amigo, o Dr. Abreu Loureiro, e disse-lhe o que se tinha passado, e ele pediu-me que eu lesse as análises. Eu li as análises, perguntou-me: veja se tem em algum ponto uma palavra chamada blastos. E eu disse: tem. Diz que tenho aqui 6% de blastos no sangue periférico. O que é isso? E aí é que ele me disse: blastos é uma palavra que nós temos para definir células blásticas, são células cancerígenas. E, portanto, foi a partir daí a sensação que eu tenho... houve quase como, naquelas 2 horas até ao meu internamento, porque precisamente eu ia buscar o meu filho, tinha na altura 13 anos, eu ia buscá-lo e tive apenas que lhe dizer, num primeiro momento, que estava com um problema de saúde que não sabiam o que era e que tinha que ir para o médico. Procurei nesse dia esconder-lhe absoluta, total. Em que ficamos connosco apenas confrontados com a... E percebi o que tinha visto em alguns filmes e o que tinha lido em muitos livros, daquela sensação das pessoas que percebem, por exemplo, quando sabem que vão ter um acidente aéreo, de que vão morrer ou que podem morrer, e de que em 2 ou 3 minutos conseguem fazer uma espécie de fotografia de todos os momentos de síntese da sua vida. Claro que houve coisas que eu terei dito naquele intervalo entre receber a notícia e me dirigir imediatamente para o Instituto de Oncologia, de onde já não saí, onde fiquei internado. Houve coisas que entretanto, me passaram completamente. Como que se tivesse uma amnésia. Foi uma emoção tão forte que acabou por fazer... Claro, foi como se tivesse uma amnésia. E houve coisas que eu terei dito que depois colaboradores meus, nomeadamente o meu motorista que me levava, me reproduziu já depois de eu sair e de ter a minha saúde recuperada, e me disse: o senhor disse naquele percurso isto e isto e aquilo. E eu não tinha de facto memória de ter dito. Eu sei que tu és uma pessoa profundamente crente. Agora, quando da tua estadia, da tua doença e daquilo que pudeste observar à tua volta de outras pessoas doentes, alguma vez te aconteceu, tal como aquela médica tão bem disse, ou seja, questionar a presença de Deus, quer dizer, se existe, onde é que Ele está perante
tanto sofrimento e tantas pessoas a sofrer, nunca puseste em causa isso, nunca te abalou as tuas convicções? Não, com toda a franqueza não. Houve um momento na minha vida, muito jovem, quando o meu pai morreu, eu tinha 11 anos, naquele momento a notícia em bruto da morte do meu pai, eu questionei claramente, e se Deus existisse, o meu pai não podia morrer. Meu pai era jovem, eu era jovem, tinha irmãos mais jovens ainda do que eu, e coloquei essa questão. Neste momento não, talvez porque eu tenha amadurecido muito na minha vida. Nunca, a minha fé, a fé que eu tenho em Deus nunca esteve em causa. Mas eu compreendo que as pessoas se interroguem sobre isso. Eu compreendo que as pessoas se interroguem sobre a existência de um Deus que pode permitir que o sofrimento absoluto possa existir. O meu conceito é de que Deus, ao nos dar a vida, nos dá a vida com tudo o que ela implica. Nós esquecemos que a morte é o correlato da vida. Ao dar-nos a vida é-nos dada a morte. A doença é o correlato da saúde. Mas ali na reportagem dizia uma coisa que é muito verdadeira. Algumas pessoas, diziam, uma daquelas senhoras, têm mais medo do sofrimento do que da própria morte. Ou seja, a morte nós sabemos que é inevitável, mas o problema é como lá chegar, através de um processo físico muito doloroso e com muito sofrimento. Portanto, aí, eventualmente, é nessa fase é que se questiona de facto a existência de Deus. E, por exemplo, quando pensamos em crianças, que existem tantas neste tipo de hospitais e que eu sei que tu acompanhaste. Acompanhei algumas. Acompanhaste algumas. É verdade, não há uma resposta unívoca para isto, a ciência não a dá e cada resposta é sempre uma resposta individual. E é tão legítimo dizer... A tua fé não foi abalada? A minha fé não foi abalada e tenho um episódio de resto curioso. Eu tenho o hábito, há muitos anos, desde miúdo, de ler a Bíblia com alguma regularidade e de a ler muitas vezes ao acaso. Lia várias vezes, do princípio ao fim, mas de a ler ao acaso. Eu pedi que me fosse levada à Bíblia. Não porque eu me estivesse a despedir da vida, eu sabia que tinha algumas hipóteses, ao fim de alguns dias, eu sabia que tinha algumas hipóteses de sobreviver, mas pedi imediatamente, porque, como pedi outros livros e como pedi discos para poder ouvir. São os tais elementos de conforto de que num momento destes nós precisamos. E é curioso que eu só pude ler a Bíblia passado um dia e meio 2 dias, porque todos os livros que entravam tinham que ser esterilizados por uma questão de defesa face à fraqueza imunológica em que eu me encontrava, e eu abri ao acaso o livro da Bíblia. Claro, numa situação ainda de muito desespero psicológico. Claro. A Bíblia abriu-se no primeiro livro da página de Jó. Para quem conhece, sabe perfeitamente que este livro tem o significado de nos ensinar como é que se deve aceitar o sofrimento com resignação e com paciência. Eu disse para mim, ironicamente, já disse isto uma vez em público, estás safo. Foi um plebeísmo que eu utilizei, talvez isto possa ser um sinal. A questão que tu colocas tem toda a pertinência e é muito complexa e a abordagem dela é multiforme, depende da vivência, da formação de cada um de nós. Achas que a fé te ajudou? Agora, acho que sim que a fé me ajudou. A fé me ajudou a compreender esse lado do sofrimento, a compreender que a vida nos é dada com esse lado e que aquela tinha sido a minha hora. Eu não esperava, nenhum de nós espera nunca que aquela seja a nossa hora. Claro. Aos meus 43 anos, como imaginas, eu não esperava com uma vida pujante, a trabalhar 14 horas por dia, a viajar com uma atividade frenética e de repente tens uma sentença definitiva sobre ti. E, portanto, isto é alguma coisa que mexe com toda a nossa estrutura física, mas sobretudo com toda a nossa estrutura psicológica. A partir do momento dessa experiência que, felizmente, depois teve a evolução que se sabem, que tu conseguiste recuperar tão bem, depois do transplante de medula que um dos teus irmãos te permitiu ter, porque eram compatíveis. Exatamente. Tinha 2 irmãos compatíveis comigo. Porque só nessa circunstância é que é possível. Há outras circunstâncias em que se pode sobreviver, mas são circunstâncias mais aleatórias. O grau de probabilidade de sobrevivência é muito menor. Pode haver um dador, mas para teres uma ideia, quando mais ou menos a percentagem estatística entre irmãos, em princípio em 4 irmãos, estatisticamente há um que pode ser dador. Se não forem irmãos, um dador pode ser necessário encontrar um dador entre 30, 40 ou 50 mil potenciais é muito difícil pessoas. Pesquisar. É muito mais difícil encontrar. Felizmente tu tens uma família muito numerosa. Muitos irmãos, é uma das vantagens de ter muitos irmãos. Exatamente. Não tinha um, tinha 2. Tinha logo 2 que eram compatíveis. Bom, mas depois, além de se encontrar a medula compatível, ainda há pessoas que, apesar de receberem a que é compatível, a rejeitam. Felizmente penso também não 30% dos casos, em princípio. Portanto, tu foste saltando todas as barreiras, não é? Todas as etapas, todos os degraus. Todas as etapas. Os médicos iam-te explicando qual era o tratamento que tu tinhas que fazer. Não houve nenhum momento. Perguntava muito. Tu perguntavas muito. Perguntava tudo, rigorosamente. Claro. E não houve nenhum momento em que tu dissesses, eu não quero mais, ou... Não, jamais. Não? Jamais, jamais. Eu percebi que tinha que ser muito forte. Uma das componentes desta doença é de debilitar psiquicamente as pessoas. A certa altura, ali dizia, as pessoas desistem. Eu conheci, depois de mim, casos de pessoas, enfim, que eu penso que pude dar uma ajuda, em que algumas delas me disseram, eu não quero lutar mais.
E eu penso que um dos contributos positivos que a minha experiência pode ter tido, e para mim também me ajudei a mim próprio com isso, foi dizer, vale a pena. não, tem que lutar, porque estas doenças diminuem as nossas defesas imunológicas e o facto de nós estarmos numa situação de depressão psicológica agrava a falta de defesa imunológica. A depressão também diminui as nossas... Exatamente. As nossas e, portanto, encontrei Deus em muitos lados. E um dos lados onde eu encontrei Deus foi pensar que, se calhar, esta doença não foi um castigo, não foi uma punição, mas foi uma dádiva, talvez para que eu pudesse ter sobrevivido e pudesse ter ajudado outras pessoas. Por que não? Por que não? Da mesma maneira que estes testemunhos tão belos que aqui passaram, as pessoas sentiram, eu senti aqui a presença de Deus, por que não? Sentiu aí. Ficaste uma pessoa melhor depois da doença? Sim, sinto-me que sim. Sinto que posso ser muito melhor ainda do que aquilo que sou, mas quem passa por uma experiência destas, pela experiência do sofrimento levado ao limite, interroga-se sobre a qualidade do ser. Nós não estamos numa situação estática em relação ao ser. Nós, neste momento em que estamos, em que eu estou a falar contigo, era como se nós tivéssemos vários degraus. Os vários degraus de uma escada que nós podemos subir ou descer, que são os diversos degraus possíveis da ascensão ou da queda, da qualidade do ser que nós temos. O sofrimento pode ter, se for aproveitado, esta possibilidade de nos levar para uma outra dimensão. De nos fazer ver o quê? Pensar menos naquelas coisas que agitam o nosso dia-a-dia. Nós pensamos que a vida é isto que nós vivemos, mas não. Era o Fernando Pessoa que dizia, nós não vivemos a vida vive-nos. Quando nós perseguimos a carreira, o êxito, o dinheiro, a fama... E isso passa a ser mais relativo. Certo, tudo isso perde sentido. Relativizamos isso, relativizamos também o sentido da morte, como aqui isto era dito e era testemunhado. Talvez possamos pensar, como dizia Séneca, que a morte não está à nossa frente, que a morte está por trás de nós. A morte é cada dia que nós já vivemos... Aproxima-se mais. Não, cada dia que nós já vivemos que passou e que já não podemos recuperar a não ser através da memória. E o que é que está à nossa frente? Podemos pensar que é a morte, que um dia acabamos, é o desaparecimento físico, mas podemos também pensar, não, o que está à nossa frente em cada dia é apenas a vida. A vida que nós podemos viver e que podemos viver de uma maneira diferente. Mas hoje, por exemplo, mais valor, ali dizia-se de um doente que encarava e aceitava a dor com enorme esperança e que dizia que estava contente porque estava um céu azul muito bonito. Esses pequenos detalhes a que nós, quando estamos saudáveis, não damos tanta importância assim. Passaram a ter mais importância para ti? Passaram. Compreendi muito bem o que ali foi dito sobre a música e sobre os passarinhos, e sobre a brisa, e sobre a árvore. São as coisas belas que nós temos perante os olhos, mas nós vivemos uma vida maquinal. Quase todos vivemos uma vida maquinal, é o tipo de estrutura de vida das sociedades modernas em que nós nos integramos. E aquilo que nós vivemos não é a essência da vida. Às vezes a essência da vida está ao lado de nós e nós passamos cegos, somos mortos ambulantes, somos cadáveres ambulantes que procriam, como também dizia a Pessoa. E de facto, eu senti isso, a minha... Houve coisas a que tu davas muita importância e que agora já não dás nenhuma, sim. E houve outras a que eventualmente estavas mais distraído ou mais desconcentrado e que agora passaram a ter mais importância para ti. E há relações entre as pessoas, e são coisas muito mais simples. Os outros, por exemplo, passaram a ter mais importância para ti? Muito mais. Tiveram sempre, mas tiveram outra dimensão. Passaram a ter outra dimensão. Quando tu és procurado por, enfim, por exemplo, a simples circunstância de tu estares aqui hoje, eu acho que se insere nessa dádiva e nessa mudança, porque obviamente que não é, ou não deve ser fácil para uma pessoa que viveu a tua experiência ter vindo aqui hoje falar sobre isto, ainda por cima depois desta reportagem. Portanto, esta abertura que tu demonstras em relação a isto, enfim, talvez tenha sido a missão de que ficaste incumbido depois da experiência porque passaste. Mas sei também que dás apoio e acompanhas algumas pessoas é verdade, que têm cancro e que te procuram até para saber o que é que se passou contigo, porque, enfim, é conhecido que tu tiveste uma recuperação muito bem sucedida e que tu acabas por apoiá-los e por... Portanto, no fundo, é quase um apostolado que tu assumiste. Assumi-o, foi das coisas que me fez melhor e apesar deste problema ser, para a maior parte das pessoas, um problema íntimo, que tem a ver com aquilo que é mais íntimo de nós, a nossa saúde, eu entendi, porque por mero acaso houve 2 ou 3 pessoas que tiveram conhecimento que se tinha passado comigo pelo facto de ser, enfim, uma figura pública, de a minha doença ter sido noticiada, e eu senti a imensa esperança que eu pude dar a essas pessoas. Para meu espanto, de uma maneira muito simples, num dos momentos mais complicados, que, enfim, quando eu fui fazer um dos exames mais difíceis, um ano depois do meu transplante, nesse dia, enfim, eu ia preocupado, porque o exame é fisicamente doloroso, uma pessoa dirigiu-se a mim no elevador com uma criança que tinha descoberto há pouco tempo a sua doença. E ela, sem me conhecer, saiu atrás de mim e disse-me, o senhor é a nossa esperança. E eu fiquei atónito.
Eu perguntei-lhe, mas porquê que me diz isso? Sabe, porque há 3 dias a minha filha descobriu que tem uma doença como aquela que o senhor teve, nós acompanhamos, e sabe como é que foi? É que o senhor está com um ar tão bom, já está a melhorar, está com um aspecto tão diferente, talvez nos possa dizer alguma coisa. E eu sentei-me com aquela criança ali um quarto de hora, falei com ela, depois falei com ela mais vezes, e eu senti como os olhos dela brilhavam, como a vida dela se estava a transformar, ela que chegou ali, que estava ali sem esperança, e como naquele momento a vida dela se podia transformar com uma palavra de quem tinha passado pelo mesmo percurso. E, de facto, aquilo que é mais dramático, como aqui era dito nesta reportagem, é a situação das crianças. Uma criança que tem 2, que tem 3, que tem 4 anos, que começa a entender muito levemente apenas as coisas da vida, na sua relação com os outros, na sua relação com os pais, e que, de repente, tem que ser submetida a um tratamento. Cai-lhe o cabelo, incha com os tratamentos que está a fazer. Não, e é completamente separada dos pais, muitas vezes. É um choque brutal. E são estes choques conscientes que fazem com que nós possamos fazer do sofrimento alguma coisa que não nos traz amargura. Estas pessoas que aqui esta reportagem mostrou, se calhar podiam ser pessoas extremamente amarguradas pelo sofrimento a que elas assistem. No entanto, há uma esperança. Elas têm momentos de grande angústia, mas elas inspiram uma enorme serenidade. Isso é que eu acho, uma grande serenidade. Exatamente. São almas aladas que aqui passaram e que souberam decantar aquilo que o sofrimento tem de pior. Olha, Eduardo, muito obrigada por teres cá vindo. Mais uma vez, muito obrigada pelo teu testemunho. Muito obrigado. E nós chegamos ao fim de mais este programa esta semana, hoje dedicado ao tema do cancro. Volto dentro de uma semana. Boa noite.